Os psicopatas podem apresentar uma série de comportamentos problemáticos nos relacionamentos afetivos devido à sua falta de empatia, manipulação e busca por gratificação pessoal. Aqui estão algumas características comuns. Falta de empatia. Os psicopatas têm dificuldade em entender ou se preocupar com os sentimentos dos outros. Eles podem ser insensíveis às necessidades emocionais do parceiro. Manipulação. Eles são mestres em manipulação, muitas vezes usando charme e persuasão para conseguir o que querem dos outros. Isso pode incluir mentiras, manipulação emocional e jogos de poder. Superficialidade emocional. Os psicopatas muitas vezes têm dificuldade em formar conexões emocionais profundas. Eles podem parecer superficiais ou carentes de verdadeira intimidade emocional. Comportamento impulsivo. Os psicopatas frequentemente agem de forma impulsiva, sem considerar as consequências de seus atos. Isso pode levar a comportamentos arriscados ou prejudiciais dentro do relacionamento. Egocentrismo. Eles tendem a ser extremamente egocêntricos, colocando suas próprias necessidades e desejos acima dos outros. Isso pode resultar em um relacionamento unilateral, onde o psicopata busca apenas a satisfação pessoal. Falta de remorso. Os psicopatas geralmente não sentem remorso ou culpa por seus comportamentos prejudiciais. Eles podem machucar o parceiro sem demonstrar qualquer arrependimento genuíno. Instabilidade nos relacionamentos. Os relacionamentos com psicopatas muitas vezes são tumultuados e instáveis, com ciclos de idealização e depreciação. Eles podem alternar entre elogios e críticas, mantendo o parceiro constantemente inseguro. Controle. Os psicopatas muitas vezes buscam controlar o parceiro, seja emocionalmente, financeiramente ou de outras maneiras. Eles podem usar o controle como uma forma de manter o poder e a manipulação no relacionamento. É importante notar que nem todas as pessoas com traços psicopáticos se envolvem em relacionamentos afetivos de maneira prejudicial, e que a gravidade desses comportamentos pode variar de pessoa para pessoa. No entanto, essas características são comumente observadas em relacionamentos onde dos parceiros têm traços psicopáticos. Se você está preocupado com seu relacionamento, é importante buscar a ajuda de um profissional qualificado. A respeito dos relacionamentos amorosos, vamos falar sobre psicopata na parte afetiva. Um psicopata se envolvendo com uma pessoa. Quando a gente fala de afeto, fala de sentimento, relacionamento. Como que é isso? Não é, né? Não é? É interessante assim porque é o psicopata dentro da relação afetiva. Ele é um grande ator, né? No sentido de fingir um afeto que não existe. Porque a gente viu muito claramente que o psicopata é aquela maneira de funcionar, é aquela maneira de ser onde existe todo um lado racional e existe um lado afetivo praticamente gelado. Frio, né? Então, como é que a gente pode falar de relacionamento afetivo em pessoas que não têm afeto, que não se afetam, que não se importam, que não têm remorso, que não têm culpa? Quer dizer, a relação afetiva com o psicopata é uma relação inglória no sentido. Essa pessoa sempre vai ser usada. Ela é um objeto. E muitas vezes o psicopata constitui uma família e tem até relações ditas afetivas para dar uma satisfação à sociedade. Se você chegou no ponto que realmente eu queria entender. Se ele não tem sentimento, se ele não tem, por que ele está ali se envolvendo com alguém e fingindo que ele tem um ganho naquilo que eu falei pro psicopata? Ele tem sempre um objetivo de usar alguém para atingir status, poder e diversão. Adicionar a ele algum tipo de status, algum tipo de diversão ou poder, ele vai ficar com aquela pessoa, mas não porque ele sinta alguma coisa, porque ele vai se abastecer de algo que aquela pessoa pode dar. Por exemplo, ele pode estar com uma pessoa que é muito bonita, que é muito envolvente, para que ele possa dizer como ele é fodão, de ter aquela pessoa tão bonita, tão envolvente, tão talentosa. Mas isso não quer dizer que ele goste daquela pessoa. Absolutamente. Se ele tiver que humilhar, se ele tem algum interesse, tem o poder de exercer o poder, ter o prazer de exercer o poder em cima da outra pessoa. E ele não poupará esforços no sentido de seduzir inicialmente, se tornando a melhor pessoa do mundo, sendo sedutor, maravilhoso, tendo o melhor sexo que você imagina. Porque assim, o sexo para o psicopata não é sexo.
Para nós, o sexo psicopata é um instrumento de envolvimento e de sedução. E veja bem, ele pratica o sexo que você quer receber, seja como for. Porque ele tem a frieza. Um psicopata não brocha, por exemplo, a não ser que ele finja só para causar um impacto ou despertar pena ou falar que tem um trauma. Isso também é uma coisa muito típica, né? Eu costumo dizer que as duas coisas quando vêm juntas, a gente tem que estar muito alerta para identificar um psicopata. Primeiro, atitudes maldosas de forma repetitiva. É um comentário, é um sarcasmo, é um fazer o outro se sentir inferior e fazer o outro se sentir culpado e ou outras pessoas. E junto com essa coisa de atitudes maldosas, uma coisa de encenação, de vítima, de se fazer de vítima. Por que o psicopata? Ele está sempre contando uma história triste para que a gente possa ter complacência com ele. Então, por exemplo, ele faz uma coisa muito ruim. Aí ele imediatamente finge um arrependimento, se joga e diz que não vai mais fazer. Por quê? Porque a pena é um dos sentimentos que mais fragiliza a gente. Quando a gente tem pena de alguém, é como se a gente assinasse um cheque em branco na mão daquela pessoa. E o psicopata? Ele sabe muito bem que ao despertar pena em alguém, esse alguém é facilmente manipulável. Você consegue identificar as presas fáceis dele? São pessoas com autoestima baixa. São pessoas de coração extremamente generosos. São pessoas com uma autoestima mais baixa. São pessoas extremamente ao mesmo tempo. São pessoas que têm um brilho muito próprio, que têm uma coisa muito bonita, porque eles não chegam em volta, como insetos em volta da lâmpada. Um psicopata não se aproxima de uma lâmpada apagada, então ele vai em torno daquela pessoa para sugar o que aquela pessoa tem de melhor. E é incrível porque assim, uma pessoa que se relaciona com o psicopata literalmente se relaciona com um vampiro. Eles são vampirizadores. Eles vão tirando aquela energia, a gente vai vendo aquela pessoa. É ver o brilho perder a alegria, porque é como se a dominação deles fosse exatamente essa. Então entra na vida de um homem ou de uma mulher sempre muito entusiasmado, quase você achando que é o homem ou a mulher da sua vida, porque eles representam muito bem esse papel é ótimo. Ele é ótimo, ele é educado, ele gentil. Ele manda flores, ele faz tudo. Passado esse momento de sedução, quando ele vê que você caiu naquela coisa e que o território está bem montado, inclusive com amigos, com parentes, que ele fez aquela coisa toda em volta. Aí ele começa a se mostrar na intimidade, ele continua mantendo aquela coisa, aquela pose para o externo, mas aí ele começa, dentro do relacionamento, fazer uma coisa extremamente tóxica, que é culpar a pessoa por tudo que dá de errado, tudo o que ele faz. Ele sempre dá um jeito da outra pessoa se sentir culpada. Ou então ele não consegue jogar a culpa. Ele faz a vitimização para que a outra pessoa tenha pena. Porque ao sentir pena, a outra pessoa dá mais uma chance, dá uma segunda, dá uma terceira e jura que não vai fazer um comportamento que não tem o tratamento pelo seguinte porque o psicopata não é uma doença, ele sabe que ele é assim, ele sabe que ele se utiliza das pessoas. O grande prazer dele numa relação não é a troca afetiva, é o controle, é o jogo do controle, é o jogo da submissão do outro, é ter a vida do outro sob o controle dele. Esse é o grande barato. Esse é o grande prazer, né? Seja numa relação saudável, seja numa relação onde rola até um sexo mais agressivo, a questão é subjugar. Não existe esse prazer saudável de dar prazer ao outro e sentir prazer, não é? Não é uma brincadeira, porque sexo bom, uma brincadeira. Que tema pesado, né, gente? Mas você que colocou. Isso agora eu vou ter que brincar. É fogo no parquinho, fogo no parquinho. E o que você pode me dar assim de dica para os nossos amigos? Tem alguma coisa que possa alertar, ajudar? Porque às vezes a gente escuta falar eu não consigo sair dessa relação, se sente até culpada. Speaker 1, eu acho assim, que antes de entrar na relação a gente tem que ter o cuidado de sair. A gente tem que ter o cuidado de não entrar nunca. A gente pode deixar entrar na vida da gente uma pessoa da qual a gente não sabe a história que eu digo. História patológica pregressa, né? Porque a gente deixa entrar e aí você, por exemplo, você começa a ter um relacionamento com um cara que é divorciado, ele tem 3 ex-mulheres.
Aí sim ele chega na vida dizendo assim não, porque minha mulher me roubou, eu dei o apartamento, fiquei sem nada, eu fiquei pobre. Eu não sei porque eu larguei tudo e tudo muito bonito, né? Aquilo é bonito. Você morre de raiva das ex-mulheres? Tá. Mas eu sempre digo dessa escassez de mulher, porque assim, uma pessoa que saiu de 3 relacionamentos pode até ser que seja uma pessoa boa, mas assim, será que ele não repetiu a mesma coisa? O que o psicopata, por ele não ter emoção? Ele repete os mesmos erros, porque a memória da gente é uma memória marcada pela emoção. Eu não repito um erro que me fez sofrer. Se ele não sofre, ele repete os mesmos erros. Então, assim a gente se dá o trabalho de saber realmente as histórias que alguém entra na nossa vida contando é verdade ou não. É uma coisa que eu deixo aqui para a gente pensar um pouco. Você vai gostar muito que você ama essa temática também. Eu acho que tem muito a ver. São os relacionamentos hoje, que são os relacionamentos por redes sociais e por aplicativos. Porque as pessoas que já têm uma autoestima baixa são inseguras, têm dificuldade de se relacionar. É uma ótima forma de se relacionar por aí. Parece que você está indo ali no shopping, por incrível que pareça, algumas pessoas que eu conheci que passaram por esses problemas foram relacionamentos encontrados em aplicativos. Não, eu. Não seria preconceituosa nesse ponto, eu acho. Não. Eu acho que o mesmo critério que a gente faz na vida real, a gente tem que fazer na virtual. Você tem que ir vendo quem é aquela pessoa. Por exemplo, uma pessoa que está o tempo inteiro em rede social tem alguma coisa errada. Aquela pessoa está ali o tempo todo. Essa pessoa no trabalho, essa pessoa não tem uma hora que ela não pode estar, né? Por exemplo, uma pessoa que quer que você atenda um telefone o tempo inteiro, como se você não tivesse vida, essa pessoa não te respeita. Ah, desculpa, mas então eu não posso me relacionar com essa pessoa, não tem como. Como no meu trabalho eu vou atender o telefone. Mas aí. Quando alguém estiver com você terá que respeitar isso. E você não sabe respeitar. Porque a pessoa pode falar assim: olha, não, eu liguei, você não me atendeu e fazer uma fusarca, tipo assim. Isso é um absurdo, é falta de respeito. Você não me ama. Invertendo as coisas, quando na realidade isso é falta de respeito de quem está querendo que você pare o seu trabalho para dar uma atenção imediata. São os relacionamentos abusivos. Relacionamento com psicopata é sempre um relacionamento abusivo. Voltando ao tema dos relacionamentos. Atualmente, é sempre um relacionamento abusivo, porque você tem uma pessoa que está ali aberta para amar com uma pessoa que não amará nunca. Então você perguntou assim: não tem cura. Não tem cura, porque na realidade é uma maneira de ser. Não é uma doença. Ele sabe que ele é assim. Ele gosta de ser assim e ele faz tudo para que o outro esteja subjugado. E no momento em que o outro está subjugado, ele mantém aquilo ali como se fosse um território, como se fosse um quartel-general de apoio. O que ele começa a fazer? A sedução em volta das outras pessoas. Então é muito bom gostar disso. É muito comum um psicopata, depois que tem o seu relacionamento dominado e bem estruturado, ele começa a literalmente seduzir todo mundo que está em volta. Então, para. Manter a pessoa isolada. O tempo todo, por exemplo, porque para um psicopata ele nunca erra. O erro de qualquer que seja ele vai para o outro, então ele vai fragilizando o outro, porque o outro vai se sentindo um incapaz, uma pessoa que não tem nada de bom. Porque no fundo, no auge da relação com o psicopata, a pessoa primeiro acha que encontrou o melhor homem da vida, a melhor mulher da vida. Fica grato de ter aquela coisa tão maravilhosa ao seu lado e ele faz você pensar assim. Em compensação, e ele não é nada daquilo. Aquilo foi um personagem criado e eu acho que quem se apaixona por um psicopata na realidade se apaixona por uma questão, por aquela coisa que ele se apresentou, mas não é ele. Na realidade, a grande dificuldade das pessoas, da paixão psicopata, primeiro é admitir que aquilo que eles achavam que era amor nem existiu, porque assim não existe. Não existe amor com quem não sente, ainda mais quem não sente amor, né?